Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um review de um Ben China Made 319 Proper. É isso mesmo que vocês ouviram, Ben China Made. Se alguém leu rapidamente o título do vídeo e o cérebro completou como Benchmade, esse não é um Benchmade original. É uma falsificação de um Benchmade. Tá? Na verdade, hoje eu esperaria estar fazendo um vídeo de um outro canivete, linha clássica também, que eu comprei, mas já tem mais de mês que eu comprei na China. O vendedor postou super rápido e tal, sem problema. A questão é que os correios chineses devem ter perdido por lá. Eu não posso reclamar do vendedor, mas também não vou ficar no prejuízo. Eu vou esperar completar o período de 60 ou 80 dias do AliExpress, vou abrir uma disputa para que o vendedor me mande outro canivete, porque esse está perdido lá na China. Ele me mandou o número de rastreio, foi postado, só que até hoje está em trânsito para o Brasil, ou seja, está perdido por lá. Como eu vi que isso ia acontecer, eu falei, para diminuir meu nível de ansiedade, eu descobri esse canivetinho num vendedor do AliExpress, né? E muito barato, $20, aí com frete incluso. Então eu comprei, chegou hoje para mim, tá? É uma falsificação, porque eu não posso dizer que é um clone, já que ele tem todas as marcações standards da Benchmade, o logo, o trademark, tudo certinho, tá? Mas é uma falsificação excelente. Não fosse pela cor do G10, que é preto, e a Benchmade não produz esse modelo em G10 preto, ela tem uma gama de G10 para opção e uma micarta de canvas, né? Em tom verde, em tom marrom. Se eu tivesse comprado em micarta, passaria fácil por um Benchmade original, tá? É lógico, numa inspeção mais acurada, daria alguém com um pouco mais de conhecimento para perceber que não era um Benchmade original. Mas vamos lá, de cara eu já vou falar para os amigos, achei um espetáculo esse canivetinho, tá? É uma, vamos dizer, releitura. Eu vou falar dele como se fosse um Benchmade, mas já deixei claro que é uma falsificação, tá? Daí o título que eu coloquei, Ben China Made, né? A Benchmade, ela procurou fazer uma releitura das linhas clássicas de canivete. É lógico, dando uma modernizada. Então o Benchmade 319 Proper original tem a lâmina em S30V. Hoje em dia já tem versões mais atualizadas com lâmina inclusive em S90V, tá? Mas vamos lá. Quais as características desse canivetinho? Primeiro, ele tem o tamanho médio, tá? É um canivete de porte mesmo, diário, tá? Para tarefas cotidianas do dia a dia, tá? Só para os amigos terem uma ideia, eu vou colocar aqui ao lado um Victorinox Soldier. Os amigos vão ver, eu vou tentar colocar as lâminas mais pareadas. Os amigos vão ver que o tamanho, o comprimento de lâmina, inclusive o comprimento geral do canivete é mais ou menos o mesmo, tá? Espessura de lâmina. Eu não vou ficar falando, esse canivete tem tanto e o Benchmade, porque as medidas dele, até onde eu pude acompanhar, são exatamente iguais ao Benchmade original, tá? Então vamos lá. Ele tem de espessura de lâmina, na maior espessura, 2,3 milímetros, tá? Ou seja, é uma lâmina com uma espessura que eu diria quase ideal. Eu acharia ela ideal se ela tivesse, sei lá, abaixo de 2 milímetros,
tá? Para essa categoria de canivete, tá? Eu acharia que abaixo de 2 milímetros era o ideal. O grind dele, gente, é um saber relativamente alto, tá? Quase chegando, mais um pouco ele seria um high flat, sendo que a parte flat dele tem 6 graus de desbaste, do ângulo do desbaste primário dele para fazer esse flat. A espessura, o que vocês estão vendo aqui, já é o meu fio já. Ele chegou hoje mesmo eu já refiz o fio, até para mim tentar dar um chute avalizado de qual aço seria usado. Obviamente não é o S30V, tá? Então a espessura que vinha no ombro do fio original era 0,4 milímetros, tá? E por falar nisso, um fio extremamente simétrico, um lado e outro. Outro detalhe, o grind dele absurdamente simétrico, tanto um lado e outro, mesma altura. Então, quer dizer, o cuidado que tiveram para fazer essa falsificação é fora de série. O logo da Benchmade está perfeito, engravado a laser e tal. O outro lado da lâmina tem S30V, inclusive escrito aqui First Production, como foi o caso do Proper quando foi lançado, mais ou menos há uns 2 anos, talvez um pouco mais atrás. E está aqui 147.000 unidades, né? Pode ser até que na falsificação seja realidade isso. Mas o que mais que eu posso falar? Bom, a ponta dele, os amigos vão ver, não sei se a imagem vai deixar bem claro, a lâmina do Soldier tem espessura máxima maior, ela tem 2,6 ou 2,7 milímetros, porém ela é um distal taper extremamente acentuado, então colocado lado a lado aqui, a ponta da lâmina do Proper é bem mais robusta do que a do Soldier, tá? Mas bem mais robusta mesmo. Ela é um chips foot, tá? É um chips foot com uma ligeira curvatura, não é um fio plano, não. Se você apoiá-lo numa superfície plana, ele não fica todo apoiado, você consegue fazer um rockzinho com ele. Isso melhora a habilidade de corte, tá? Outro detalhe, o fato do canivete como um todo ser meio arqueado funciona para conferir uma, como eu diria, uma falsação de lâmina recurva. Porque quando você empunha para usar, como ele tem uma ligeira curvatura geral aqui, ó, ele tem essa ligeira curvatura geral, quando você vai cortar alguma coisa, tudo que você forçar contra o fio aqui, tende a correr contra esse mesmo fio, só como ele é um pouco voltado para baixo, ele entra melhor no que está sendo cortado, exatamente como uma lâmina recurva, ou seja, você tem quase a mesma vantagem de uma lâmina recurva, sem a maior dificuldade para afiar. Eu não vejo dificuldade nenhuma, mas muitos amigos acham ruim de afiar uma lâmina ligeiramente recurva. Então esse canivete aqui, ele tem uma ligeira barriguinha bem discreta, né, como eu já falei, que melhora a habilidade de corte dele, porque menos seção do fio vai estar em contato com o que vai ser cortado de cada vez, ou seja, menor a seção, maior a concentração de força, melhor ele desliza no que vai ser cortado. A espessura da empunhadura, tá certo que o Soldier tem 2 sets de ferramentas, tá? Mas ele é um pouco mais fino na empunhadura do que o Soldier, tá? Ele tem cerca, acho que de
1,1 centímetros de espessura aqui na empunhadura. Empunhadura essa, que é, vamos tirar o solder daqui, que no meu caso eu optei pelo G10. Eu prefiro o G10 sobre a micarta, tem gente que prefere micarta, tudo bem, sem problema nenhum. Tá? A micarta é aquilo que eu falei, ela dá uma maior organicidade na empunhadura. Ela dá uma falsa sensação de maciez. Tá? O fit and finish dele, gente, que o pessoal lá fora dá muita importância ao fit and finish, eu diria que ele é pouca coisa abaixo do Benchmade original, tá? E quando eu estou me referindo a fit and finish, eu estou me referindo basicamente a barra de tensão dele com os liners, tá? Ela não é completamente flush, ou vamos dizer, como é que a tradução disso para o português? Alinhada, tá? Então, se você passar a unha, aqui ó, tem uma diferençazinha entre a barra de torção e os liners de aço, com ele fechado ou com ele aberto. A lâmina tem um nick nail aqui, mas apesar do nome, ela não detona a unha, você pode abrir com a unha, ou como esse nick nail dela é bem generoso, você pode abri-la sem problema com o pinch, fazendo o pinch com o dedão e o dedo indicador. Tá? Ele tem uma meia parada, né? Um half stop, perdão. Cabral, bate isso aí de novo. Não tem uma batida autoritária, não é? É porque ele tem dois washerzinhos de... Eu acho que é de bronze. Pelo tom, não me parece ser fósforo bronze. Fósforo bronze é mais avermelhado um pouquinho. Esse aqui está meio amarelado, então parece ser só bronze. Tá? A grande vantagem sobre normalmente os canivetes slip joints tradicionais é que ele não é pinado, não. A construção dele é com parafuso Torx, tá? E só de um lado, você não precisa Torx dos dois lados para desmontá-lo. Esse lado de cá é a fêmea, né? Não tem cabeça de encaixe, e eu já testei, simples fato de encaixar uma chavinha Torx aqui, você consegue desparafusá-lo, tá? Isso é uma vantagem se você quiser limpar, olear, fazer qualquer coisa do tipo. Os liners são aliviados com círculos de desgaste, são 4 círculos aqui, aliviando o peso dos liners, o que faz com que o peso total desse canivete seja só de 69 gramas, porém a rigidez estrutural, uma vez que ele tem talas de G10 e é uma lâmina relativamente uma empunhadura relativamente pouco larga, então só a barra de tensão aqui, mais os parafusos e o G10 conferem uma ótima rigidez estrutural nele, tá? Que mais que eu posso dizer? Tem um passador de laniar, os parafusos são Torx 6, tá? Ele tem um jimping aqui nas costas, que dá uma boa traçãozinha. O G10 dele, gente, não é texturado. É um G10 liso, entre aspas, não é polido. Então ele tem uma traçãozinha, sim, tá? Não é aquela tração que um G10 texturado tem, nem de longe. Mas para essa classe de canivete, eu acho uma tração mais do que suficiente. Eu, por exemplo, não vi necessidade de fazer microcrateras ou um zigrinado nele para melhorar o grip. Eu acho que ele assim tá de bom tamanho, tá? Outra coisa interessante, se os amigos perceberem, vamos colocar aqui de novo o solder. Normalmente esse tipo de canivete slip joint, ele tem um ligeiro gaviãozinho aqui no ricaço. Para que isso?
para quando você fechar a lâmina, essa porção da lâmina entrar em contato com a barra tensora aqui, que seria a mola, né? Evitando que o fio da lâmina bata nessa mesma mola na porção aqui de trás. Por isso, nos bons slip joints, você tem isso aqui, ó. O meu é porque tá sujo, tá, gente? Mas não vai dar. É o famoso você ser desmentido na mesma hora. Mas ali é questão de sujeira. Todo mundo conhece os Victorinox e sabe que quando ele fecha, ele dá um estalo característico. Por quê? É aquele gaviãozinho batendo na mola. Esse Benchmade ou Ben China Made não tem esse barulho acentuado. Ó. E ele tem uma parada a 45 graus também. Não é bem uma parada, é por causa do tipo do desbaste no tangue dele, que é meio curvinho, então ele dá essa segurada aqui, tá? Mas a batida dele é isso aqui, ó. Essa batidinha meio surda. Você fala assim, a mola é fraca. Ela não é muito forte não, tá, gente? Mas essa batida surda é porque ele não tem aquele gaviãozinho aqui, tá? Então, a lâmina dele não bate na mola tensora ou na barra tensora. Existe ali por dentro, mais ou menos aqui assim, um pinozinho de aço que é aninhado nos liners e um pouco no G10, que faz o stop da lâmina, que bate aqui nessa porção do tangue, evitando que o fio da lâmina bata na mola tensora aqui por dentro. É por isso, como esse pino é aninhado aqui e a batida se dá no tanguezinho da lâmina, ela não reverbera muito como se fosse o gavião batendo na mola. Então esse sonzinho mais abafado e mais baixo, ó, é porque ela bate num pino que fica aqui assim, ó, embutido dentro das talinhas de G10, aninhado nos dois linerzinhos, tá? Um pinozinho, é uma barrazinha sólida. É como se fosse um pino batente, só que não é para a espinha do canivete. É para o tanguezinho dele bater para evitar o contato do fio com a mola tensora. A lâmina dele, aqui ó, se eu fizer, ó, ele foi para meia parada. Tanto é, gente, que eu não recomendo, por exemplo, às vezes algumas pessoas têm hábito com slip joints, segurando ele aqui, baixar com o dedão para ele fechar. Cuidado, porque aqui a mola ela age relativamente bem, então ela pode trazer a lâmina e aí o calcanhar do fio aqui te dá uma mordidinha no dedo. Quando for fechar, feche como todo mundo fecha slip joint, tá? Sem arriscar dedo. Outra coisa da lâmina, a lâmina tem um suedezinho aqui, um falso fio, tá? O distal taper dela, gente, é bem discreto, tá? Bem discreto mesmo. Tanto é que ela começa com 2,3 milímetros aqui e cá na pontinha ela tem cerca de 0,8 milímetros, alguma coisa assim. Um detalhe, aquele teste que eu faço, travando o paquímetro a 1 milímetro e vendo quanto que o paquímetro entra na lâmina, nessa lâmina aqui, ele entra 4 milímetros em toda a extensão dela, tá? 4 milímetros é uma, vamos dizer, é uma relativa boa habilidade de corte. Não é a melhor, mas não é das piores. Só para os amigos terem uma ideia, esse Victorinox Soldier, que tem esse grind com distal taper extremamente acentuado, nessa região aqui da lâmina, que é full flat, toda ela é full flat, né? Mas acentuando o distal taper, nessa região aqui, o paquímetro entra os mesmos 4 milímetros. Aqui ele já entra 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Então quer dizer, uma lâmina mais espessa, menos larga, nessa região aqui,
o paquímetro entra a mesma coisa. Como o distal taper do Soldier é muito acentuado, à medida que você vai avançando para frente na lâmina, o paquímetro vai entrando mais, tá? Então a habilidade de corte dessa porção daqui até a ponta do Soldier é bem superior a desse aqui, tá? Mas, por exemplo, aquele Country Causing da Queen Cutlery que eu tenho em D2, que eu retrabalhei toda a lâmina, eu refiz o desbaste toda a lâmina, que ela era muito grossa. O paquímetro só entra 4 milímetros nela também, e ele tem uma habilidade de corte danada. Que mais que eu posso falar? Eu não desmontei, tá, gente? Mas olhando aqui, já olhei com uma lâmpadazinha de LED, o acabamento interno parece ser muito bom, tá? Muito polido. O acabamento da lâmina é exatamente igual ao da Benchmade original. Exatamente igual. Eu acredito que seja uma lixa 300, 360, alguma coisa desse tipo, tá? A única porção de aresta mais viva na lâmina é aqui, tá? Próximo ao ricaçozinho dele. É mais viva, mas não corta o dedo. Você pode apertar o dedo aqui, correr o dedo, que não corta. Essa parte do swedge dele aqui, até aqui na ponta, ela é mais arredondada, tá? Aqui então ela é bem tranquila para o dedo, muito tranquila. Eu já falei, o nick nail dele não judia da unha. Ele tem um pequeno choilzinho aqui de afiação, que se você quiser, dá para fazer uma pega enforcada para um trabalho mais detalhado, mas é meio arriscado, tá? Principalmente no caso do meu aqui, que eu afiei até o calcanharzinho. Então você colocar o dedo aqui, se você bobear um pouquinho, te dá uma picadinha no dedo, tá? Mas como é uma lâmina pequena, eu acho que não precisa você fazer uma pega tão enforcada para você fazer um trabalho mais detalhado, para segurar aqui. E é outra coisa, gente, extremamente confortável na mão, porque ele tem essas duas curvinhas aqui, e a própria forma um arco suave, mais acentuado aqui na frente aqui. Então isso trava o canivete na sua mão, que é uma coisa fantástica. Você tanto pode fazer essa empunhadura aqui, ou empunhadura de 3 dedos. Fica confortável nas duas, tá? Único detalhezinho, não é que seja pontudo, tá? Mas se você passar uma lixinha nessa quinazinha aqui, aqui e aqui, aí a coisa fica 100% confortável. Não é que ela machuque, mas para usar mais tempo, pode ser que fique um pouquinho desconfortável você empunhando com mais força. Então, uma pequena lixadinha aqui, e eu vi esse mesmo comentário em alguns vídeos do Benchmade original. Então, não é problema da falsificação. A falsificação foi perfeita até nisso, tá? Mas isso é um detalhezinho. Os liners não cortam, apesar de não ser chanfrado, mas não é uma quina viva. Então você pode correr o dedo aqui que seu dedo não vai cortar. E nem se você empunhar com muita força por muito tempo, pode marcar seu dedo, porque vai entrar um pouquinho, mas não vai machucar, tá? Porque não é viva a quina aqui não. O que mais que nós podemos dizer? Eu já falei o peso, 69 gramas. Dureza da lâmina. Vamos lá, foi a primeira coisa que eu testei. A lâmina desse aqui meu está com 57 RC de dureza, tá? Não é uma dureza que eu consideraria ideal, mas é uma dureza mais do que adequada para essa classe de canivete. É só a gente levar em consideração que todos os Victorinox têm na lâmina principal uma dureza de 56 RC, portanto, um ponto abaixo. É lógico, se ela fosse 60, para mim estava ideal, tá? Mas infelizmente a gente não pode ter tudo nesse mundo. E qual o aço da lâmina? Gente, aqui vai um chute, como dizem os americanos, educated guess, tá?
É um chute mais ou menos abalizado. Por quê? O fio, quando veio de fábrica, rapando o cabelo, tá, gente? Como eu falei, fio absolutamente simétrico, um lado e o outro, na verdade não estava tão simétrico, estava com 15 graus de um lado e 14 do outro, mas visualmente você olhando, o comprimento do desgaste era o mesmo, mas eu fiz questão de passar no meu gadget para conferir, então deu 15 graus de um lado e 14 do outro, mas nós podemos considerar simétrico. Já o desbaste primário, não, esse é 100% simétrico mesmo, tá? Esse não foi aproximado, não. Mas o fio de fábrica veio rapando o cabelo, Mas os amigos sabem que eu altero todo o fio que chega para mim, quase que na mesma hora que chega. Por causa daquela questão do aço ser um pouco fatigado e tal. E outra coisa, esse desbaste aqui, gente, de 6 graus de cada lado, ele não era em V0 não, é aquele desbaste que eu chamo de tronco de cone, tá? Então é uma lâmina que tem boa habilidade de corte sim, mas se eu, por exemplo, jogasse ele na lixadeirinha, isso aqui ia virar uma máquina de fatiar, mas não é minha intenção. Por quê? Porque eu gostei do visual dele. Então é um clássico modernoso, vamos dizer assim. É uma lâmina que se você abrir em qualquer lugar, um slip joint, não vai chamar muita atenção de ninguém e tal, apesar de que eu já falei, aqui na minha cidade nunca ninguém se impressionou com um Enduro abrindo, nada disso, mas tem gente que leva isso em consideração. Então, como eu estava dizendo, ele não é aquele desbaste terminando em 0. Então, ele poderia melhorar, mas eu não vou desgastá-lo, tá? Então, com essa dureza de 57, eu ainda não tive tempo, gente, de testar muito esse fio. Porque, igual eu falei, chegou hoje mesmo eu desbastei. E qual desbaste que eu fiz? Quase encostando nesse flat dele na pedra, só levantando muito pouca coisa. E eu confesso que no caso desse aqui, eu tive um cuidadozinho a mais para não arranhar muito a lâmina, né? Então levantei um pouquinho, fiz o primeiro desbaste, depois levantei mais um pouquinho, mais um desbaste e tal, fui indo, e finalmente dei um microfio de 15 graus de cada lado. Gente, pega um fio bem suave. E como eu não ia ter tempo de cortar alguma coisa, vamos ver aqui, alguma coisa significativa para testar essa lâmina, só para os amigos terem uma ideia. Olha a suavidade desse fio. Como eu não ia ter tempo de testar, o que eu fiz? Fui na minha tábua, né, de cozinha, madeira de lei, fiz literalmente isso que vocês estão vendo aqui. Vai arranhar, amiga. Vamos fazer no sentido do grão da madeira. Literalmente isso aqui, por alguns minutinhos. E depois fui testar. Alterou muito pouco a qualidade de fio, tá, gente? Então quer dizer, o tratamento térmico está bom, porque não basta ter dureza. O grão tem que estar pequeno, senão ou ele fratura o fio, microfraturas, ou ele rola com facilidade. Então só a dureza não te diz muita coisa, mas o tempo que ele consegue segurar esse fio mais agudo, isso sim, isso te diz alguma coisa sobre o tratamento térmico, tá? Então parece estar muito bom. Qual é o aço? Pois bem, eu levei algumas coisas em consideração, gente. Como ele se comportou nas pedras, tá? Foi de uma facilidade incrível para ser afiado. E outro detalhe, a tonalidade do aço. E comparei com o quê? Contra a própria barra de torção, ou barra de torção, não, perdão, barra de tensão dele, que é a mola, tá? A mola, você olhando sob a luz do sol, que é uma luz natural, ideal para isso, ela é um aço prata,
tá? A lâmina dele já não é um aço prata. Dá para se ver pelo dorso. Aqui então nem se fala, mas eu olhando o dorso e comparando com a barra de tensão, ela tem uma tendência para o amarelado. Ah, Cabral, é D2? Não, o D2 tem uma tendência muito maior. O D2 você vê uma penugem bronzeada nele. Não é o caso desse aqui. Então, eu já sei que ele não é um 5 cromo, né, que é um aço da categoria do 104110, 104116, que é o mesmo aço do Victorinox. É uma categoria muito próxima do 12C27, então, pela tonalidade, eu sei que ele não é nenhum desses aços. Eu sei que ele deve ter um pouco mais de carbono e uma relação carbono-cromo um pouco menor. Então, para mim, não é D2, definitivamente não é D2, mas pode ser um 8 cromo 13, 9 cromo 13, 8 cromo 14, alguma coisa nessa vizinhança aí. E como eu já falei, gente, o 8 cromo 13 MOV é literalmente o irmão gêmeo do AUS8 japonês, só que fabricado na China. São o mesmo aço quimicamente falando. Então, tanto o 8 cromo quanto o AUS8 são aços que têm capacidade de pegar fios agudos e manterem esse fio agudo por causa do tamanho do grão, quando o tratamento térmico é bem feito. E parece ser o caso dessa falsificação aqui. O tratamento térmico parece estar bom, tá? Eu vou saber mais disso com o uso dele, gente. Principalmente com o quão fácil ele vai rolar e principalmente com o quanto ele vai microfraturar o fio. Porque se o tratamento térmico realmente se confirmar como estando bom, a tendência dele é que não apresente microfraturas no fio durante o uso e sim apresente um rolamento por causa da dureza. Mas aí não faria diferença se fosse a US8, 8 cromo 13, S30V, S90V. Nessa dureza iria rolar do mesmo jeito. Porque o que importa aí é a dureza da matriz. Esqueçam dureza de carbonetos e coisas. No rolamento, quem vai interferir basicamente é a dureza da matriz. Ah, Cabral, mas se um aço tiver um volume muito grande de carboneto, isso não dá uma interferência? Dá, gente, na verdade dá. Mas não é muito grande, tá? Não é muito grande. Porque mesmo aço com um volume absurdo de carboneto, se tiver uma dureza mais baixa, ele vai rolar com certa facilidade o fio. Não vamos entrar em muito detalhe aqui não. Então o que importa para os amigos é uma falsificação do Benchmade 319 Proper, uma falsificação muito bem feita pelo preço, $20 com frete incluso, tá? Um tratamento térmico da lama que parece estar bom, tá? Parece estar bom pelos testes preliminares, pelo comportamento dele na pedra, pelo comportamento dele cortando papel, pelo comportamento dele após ser batido na minha tábua de lei e testado novamente. Então parece estar bom o tratamento térmico. E o aço deve ser um aço que tem em torno de 0,8% de carbono e provavelmente entre 13 e 15 de cromo. Isso eu estou tirando pela tonalidade do aço, tá? É pouquinho de experiência com algumas lâminas que eu tenho, tá? Então eu estou supondo isso. D2 eu descartei, tá? Para mim isso não é D2. Inclusive eu não vi em canto nenhum falando que é D2, mas como normalmente as falsificações na China, quando vão falsificar uma lâmina que é em S30V, sei lá, aços com um pouco mais de resistência à abrasão, normalmente eles usam D2, tá? Não me parece ser este o caso.
o que do meu ponto de vista é uma vantagem, tá? Porque nessa dureza, D2 só ia te dar mais dor de cabeça, gente. Eu tenho, para mim, por experiência própria, com o meu Queen Cutlery. Ah, Cabrão, ele é resistente à abrasão? É. Para esfola é uma beleza, porque ele é até um pouco mais resistente à abrasão, porque sobra um pouco mais de carbono para formar carbeto de cromo nele. Mas com 58 dureza, a gente sabe que o D2 trabalha bem até com 62 de dureza. Se fosse, no caso do meu Queen Cutlery, se ele tivesse 62 de dureza, ele seria uma lâmina ainda melhor do meu ponto de vista, tá? Com 58, o D2 com 60 normalmente tem uma energia de fratura aí em torno de 28 joules. Com 58, essa energia de fratura sobe para quase 36 joules. Ele chega próximo do 3V com 59 de dureza. 3V com 59 de dureza tem acho que 40 joules de energia de fratura. Então, gente, essa falsificação aqui, como eu já falei, deve ser um aço aí parecido com 8 cromo 13 MOV, o que para mim está excelente, tá? Porque o que conta nessa categoria de lâmina para mim, que é uma lâmina com 2,3 milímetros de espessura máxima, é cortar e cortar bem. Ele podia cortar melhor, ter maior habilidade de corte, se o grind dele fosse mais tendente a zero, sim. Mas, como eu já falei, eu tenho outros canivetes que têm essa qualidade. Por quê? Porque eu desbastei, tá? Nem todo canivete é como esse rapazinho aqui, daqui para cá. De fábrica, ele já vem assim, tá? É o único que eu tenho que tem essa qualidade aqui de lâmina original, pelo menos daqui para cá, tá? Então, como eu falei que eu achei esse aí bonitinho, eu acho, por enquanto pelo menos, e a médio prazo eu não tenho planos de fazê-lo encarar a minha lixadeirinha, tá? Eu acho que era isso por enquanto, era para apresentar esse canivete para os amigos. Talvez algum amigo aí conheça o Benchmade 319 Proper, tá? Mas no YouTube eu procurei, tá certo, foi uma procura meio desenjambrada, mas não vi nenhum review dessa falsificação. Talvez esse seja o primeiro review, e caso algum amigo se interesse, basta digitar no Google Jufule, que é o nome da loja, Jufule, Jufule AliExpress. Vai chegar na loja e lá vai encontrar, se tiver interesse, esse canivetinho, que ainda está a $20 com frete incluso, tá? Me perguntem se vale a pena. Acho que vale muito a pena. Eu só não compro o outro porque, como eu falei, eu comprei isso aqui para substituir um que eu já tinha comprado, um com linhas clássicas, com lâmina maior, mas que está perdido nos correios da China, né? Eu provavelmente só vou ter ele em mãos daqui mais uns 2 ou 3 meses, quando eu puder abrir uma disputa e o vendedor me enviar um outro canivete igual, ou seja, deve levar mais um mês e pouco para chegar aqui, ou seja, lá para fevereiro ou março eu vou fazer um review sobre ele, espero, né? Espero. E qual é? Só para que os amigos não fiquem na curiosidade. É um Brother 1507, tá? Então, eu gostei muito, ainda mais que ele não é slip joint, ele é um lockback, tá? Quando os amigos virem os vídeos que tem na internet, vão entender por que eu comprei esse canivete, esse Brother 1507. Parece ser um espetáculo de canivete, pelo preço dele não tem nem o que ter dúvida. Mas fiquei extremamente satisfeito com esse rapazinho aqui, e se alguém me perguntar, eu recomendo sim, tranquilamente, mesmo sabendo que é uma falsificação. Gente, eu não sou daquele, tá tirando o direito autoral da Benchmade. Vocês querem saber de uma coisa? A Benchmade, se quiser, que processe quem está fazendo e cobre. Se ela não faz isso,
E é o que ocorre com a maioria desses fabricantes. Os fanboys ficam lá, eu não compro porque tá copiando o desenho sem pagar direito, que não sei o quê. Mas eu nunca vi essas companhias processarem quem falsifica. Se elas não processam, por que eu vou esquentar a cabeça? Mas se você pensar assim, no futuro nós não vamos ter designs de... bobagem, gente. Qual é? Vocês estão querendo conversar, enganar quem? A indústria automobilística está cansada de copiar design e tal, e por causa disso alguém ficou sem um modelo novo de carro qualquer de uma marca. Indústria de televisão, de telefone, cansou de copiar uma outra. Alguém ficou sem telefone, sem televisão por causa disso? Isso é coisa desse povo que não tem o que fazer. Não, eu estou tirando o direito de quem pensou. Eu quero saber, eu quero olhar o meu lado e o meu bolso. Tem qualidade? Tem baixo custo? Não tem o menor problema em comprar. Mas está tirando da boca do desenho do Saul Glasser, do Eric Glasser, da Spider. Esses já estão podres de rico para precisar de $20, $30 a mais do meu dinheiro. Tá? Vamos parar de rabugice. Era só para apresentar os amigos. Espero que os amigos gostem. Então era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.